Olá, seja bem-vindo a mais um dia de estudos comigo e hoje chegamos no 25º dia da nossa consagração a São José, onde estamos estudando juntos histórias de São José, as virtudes de São José, as glórias do nosso pai espiritual. E esse aqui é o livro do Donald H. Calloway, que está disponível na descrição desse vídeo, o link para você adquirir ele, assim como o nosso livro de orações cotidianas. Então, antes de mais nada, fico muito feliz de tê-lo aqui comigo neste dia, 25º dia, 25 dias já, que estamos juntos. E eu tenho visto que pelo número de visualizações dos vídeos, tem tido uma frequência de muitas pessoas. E isso me deixa muito feliz, que eu estou aqui através do meu humilde tempo e do canal que Deus pôde trazer até nós, que possamos estar juntos todos esses dias. Lembrando que é importante que você já converse, de repente, se você está chegando, já chegou até aqui, converse com o seu padre da sua região, onde você mora, para que no 33º dia, que é o último dia, se não conseguir no último, mas o mais breve possível após, que você possa buscar um sacerdote para receber a bênção da consagração e, de fato, marcar a sua consagração junto aí a um padre, tá? Então é importante que isso esteja claro e você já comece a ver isso, porque afinal de contas agora falta praticamente uma semana e aí você já vai conseguir fazer as contas aí de que dia vai cair para poder fazer sua consagração junto ao padre. É só falar para ele que você está fazendo a consagração São José aos 33 dias e que você quer a bênção, que quer se consagrar a São José aí em uma missa, tá bom? Então, antes de mais nada, rezemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 25º dia, o autor nos convida a refletir sobre honra da vida de família. Rogai por nós, que São José de fato honrou e é um exemplo, né, de quem honra a família. São José Maria Escrivá diz o seguinte: José amou Jesus como um pai ama o seu filho, dando-lhe tudo o que tinha de melhor. No século XVI, Santa Teresa d'Ávila auxiliou na reforma do ramo feminino da ordem carmelita. Ela tinha uma devoção enorme a São José e nomeou em sua homenagem a maioria dos conventos reformados. Para proteger os conventos e suas monjas, enterrou medalhas de São José em volta deles, como um sinal de que pertenciam a Deus e ao santo. No século XX, Santo André Bessette fez algo parecido. Santo André queria erigir um santuário dedicado a São José em Montreal, no Canadá. Encontrou a localização perfeita e colocou medalhas de São José em volta da propriedade como uma forma de lhe pedir que abençoasse e a obtivesse. É desnecessário dizer que ele a conseguiu. São José quer abençoar seu lar. Se você o receber amavelmente em sua casa, invocar sua intercessão e honrá-lo piedosamente, ele abençoará grandemente sua vida doméstica, onde quer que São José esteja presente. Jesus e Maria também estarão. São José quer estar presente em sua casa e em sua vida familiar. Mesmo que você se mude, ele quer ir com você. Falando sobre mudanças, deixe-me dizer algo rapidamente sobre uma prática que me preocupa. Não é preciso enterrar uma imagem de São José para vender sua casa. Esse é um fenômeno moderno. Santa Teresa d'Ávila e Santo André Bessette nunca enterraram imagens de São José. Essas, ao contrário das medalhas, não foram feitas para serem enterradas. Imagens representam pessoas e são feitas para serem veneradas acima do solo, não enterradas. Coloque uma imagem de São José dentro de sua casa e reze para que ele reze a ele para que frequentemente Coloque uma imagem de São José dentro de sua casa e reze para ele frequentemente
pelas suas necessidades domésticas, inclusive a venda de sua casa, mas não a enterre em seu quintal. Em Mateus capítulo 5, de 14 a 15, temos o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão em casa. Independente do que acontecer, nunca enterre uma imagem de São José de ponta cabeça. Às vezes as pessoas fazem essa prática bizarra como uma forma de suborno espiritual, prometendo virar a imagem novamente na posição correta se a casa for vendida. Isto é tratar a imagem de São José como um talismã ou um amuleto da sorte. São José é seu pai espiritual, não um enfeite. Não é preciso enterrar sua imagem. Fale com ele, ele o escuta. É importante ter claro, e muitas vezes nós católicos somos questionados sobre essa questão das imagens. E a imagem, ela não é um amuleto, né? Esse é o meu entendimento, que a imagem, se eu tenho aqui um terço, por exemplo, e eu tenho aqui uma imagem, uma foto, essa aqui eu até não lembro quem que é, acho que é Nossa Senhora do Menino Jesus, ou uma cruz que tem Jesus aqui. Isso aqui, de fato, não é absolutamente um amuleto da sorte, ou aqui contém alguma coisa. Não. Isso aqui me faz, assim como a imagem de São José, ou qualquer outra imagem, é como se fosse uma foto, que me faz lembrar. Isso aqui me faz lembrar de quanto Jesus sofreu e deu a vida por nós. Essa imagem da Nossa Senhora do Menino Jesus, ela me faz lembrar da maternidade de Maria. Então eu olho para isso e me recordo. Assim, quando eu olho para uma imagem de São José, é para que me venha à mente todas aquelas virtudes que São José teve. Todas aquelas virtudes que a gente fala na ladainha, José justíssimo, José castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, fidelíssimo. Quando eu olho para a imagem, é para que eu me recorde disso. Esse é o meu entendimento e que a igreja nos ensina. Então não adianta a gente botar a imagem de cabeça para baixo, né, que nem ele diz aqui, ou a gente ficar ali venerando a imagem como se São José e como se o material fosse algo. Não, ele é uma foto, ele é para recordarmos. E essas imagens, elas precisam ser bonitas e belas para que a gente lembre da beleza de Deus. Então aqui em casa a gente tem as imagens, mas toda vez que a gente olha para elas, elas têm que me remeter a algo do céu, a sacralidade que tem no céu, né? Então é isso. E não adianta a gente achar que a imagem vai fazer algo por si. São José ama a vida doméstica. São José é o santo dos anjos ocultos de Jesus. É incrível ponderar essa realidade. Considere suas próprias memórias da vida do lar. Passeios com a família, aniversários, celebrações religiosas, brincadeiras, cantorias, etc. Muito provavelmente você viveu na casa de seus pais apenas por cerca de 20 anos. Nosso Senhor, no entanto, viveu com Maria e São José por 30 anos. O amor, a intimidade e a familiaridade que Jesus, Maria e José compartilhavam são surpreendentes. São José conhecia o som dos passos de Jesus, conhecia o som dos seus espirros, suas risadas e de seu canto. Conhecia os trejeitos de Jesus, sua rotina pela manhã, sua postura, seu sorriso, seus bocejos, suas comidas e bebidas preferidas. Estas são memórias valiosas, profundamente enraizadas no coração e na mente de São José. Papa Pio XI diz o seguinte: Mesmo Jesus e Maria obedecem e oferecem sua homenagem a José, pois reverenciam aquilo que a mão de Deus estabeleceu nele, isto é, a autoridade de esposo e de pai. Aqui eu queria trazer uma reflexão que quando a gente fala honra da vida de família, isso me faz lembrar de situações em que muitas vezes nós homens preferimos ficar com os nossos amigos, ficar com o nosso trabalho, ficar no nosso futebol, ficar no nosso jiu-jitsu, ficar fazendo tudo aquilo que
entre aspas, a gente coloca como importante, como eu estou fazendo isso como uma forma de prover para minha família, estou fazendo isso como uma forma de proteger a minha família, quando na verdade, em muitas situações, a gente usa isso como uma desculpa para estar fora de casa. E é mais agradável, em partes, a gente fugir da responsabilidade doméstica. Mas, assim como São José, a gente ama os nossos filhos, a gente quer estar perto dos nossos filhos. Mas por várias vezes, homens são chamados a estarem fora de casa, não por uma necessidade, mas por uma escolha. Talvez você que está me ouvindo agora, muitas vezes escolhe coisas fora de casa para não enfrentar as dificuldades da casa, que é educar um filho, por exemplo. Educar um filho não é fácil. E provavelmente, se você tem filho, você sabe que tem vezes que a gente perde a paciência, que a gente queria ter um tempo pra gente, que a gente queria poder fazer as nossas coisas. Mas isso é fugir da responsabilidade. E assim como São José, conhecer ou reconhecer que nos filhos está Jesus, essa é uma forma de oração também. De que quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, eu digo por mim, eu poderia treinar jiu-jitsu todos os dias da semana, por exemplo. Eu podia treinar boxe, que é uma coisa que eu quero fazer. Eu podia achar atividades de noite que me deixariam distante da minha família, com a justificativa de que eu tenho que fazer isso porque é melhor, sabe? Eu podia achar um futebol para me jogar, podia achar um esporte para fazer, uma aula de música, de um instrumento, eu poderia fazer um happy hour, usar a justificativa de que eu trabalho com imóveis, mas eu preciso estar lá fazendo aquele happy hour, tomando aquela cervejinha durante a semana para estreitar as minhas relações com a comunidade, para mim conseguir ter mais clientes, para vender mais, para ganhar mais dinheiro. E eu sou chamado para essas coisas, né? Eu sou convidado para essas coisas. Mas é uma escolha que cabe a mim fazer. Se eu prefiro deixar de estar em casa com a minha esposa, para poder ter um momento para ela, para dar atenção a ela, dar atenção aos meus filhos, ou ir fazer o que supostamente seria o chamado que eu tenho, seja para o trabalho, para o hobby. Então, quando a gente pensa em honrar a vida de família, não é só pagar as contas, né? Não é só pagar o melhor colégio para o filho, ou pagar a melhor escolinha, pagar o melhor curso, comprar as melhores roupas, mas honrar é a gente deixar de fazer aquilo que talvez seja o que a gente gostaria de fazer para estar perto das pessoas que a gente ama. Porque, né? Quem não gostaria de poder todo dia ter um happy hourzinho, fazer uma coisa que gosta? E eu não digo só os homens, as mulheres também. Quantas, talvez de vocês que estão me ouvindo, talvez você que esteja me ouvindo, quantas vezes escolhe estar distante da família do que estar, né, ali servindo? Não significa que a gente não deva um momento ou outro ter alguma coisa. Hoje, inclusive, eu tenho treino. Eu vou levar os meninos do jiu-jitsu e depois eu vou fazer jiu-jitsu também. Faço 2 vezes na semana, levo eles, enfim. Mas que fique um alerta, que não nos entreguemos ou não fazermos dessas atividades que muitas vezes somos chamados a fazer, que não há problema nenhum em fazê-las, mas que a gente não faça disso uma desculpa para estar longe das nossas responsabilidades como maridos e como pais. Vamos para a página 239. O autor pede que a gente leia A Carpintaria de São José. A Carpintaria de São José. São José é a glória da vida doméstica. Ele amou, educou, alimentou e protegeu seu filho, e deu toda a sua vida no amoroso serviço a Jesus e Maria. Em 19 de março de 1963, que é a solenidade de São José Maria Escrivá fez uma homilia em honra a São José, intitulada
na carpintaria de São José, que se tornou muito conhecida. Na homilia, São José Maria Escrivá descreve a maravilhosa relação de pai e filho que São José tinha com Jesus. Abaixo segue um incerto da homilia. José, cuidando do menino como lhe fora prescrito, fez de Jesus um carpinteiro, transmitindo-lhe sua própria habilidade profissional. Assim, os vizinhos de Nazaré chamarão Jesus de Faber e Fabre, filhos, o carpinteiro e o filho do carpinteiro. Veja Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Em Mateus 13, 55. Ele também pede para ver. Mateus 13, versículo 55. Ele diz o seguinte: Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde lhe vem, pois tudo isso? Jesus trabalhava na carpintaria de José e ao lado de José. Quem deve ter sido José? E de forma a graça deve ter operado por meio dele, para que conseguisse cumprir a missão de educar, da missão da educação humana do Filho de Deus? Pois Jesus devia parecer-se com José, no modo de trabalhar, em seus traços de caráter, em sua maneira de falar. O pragmatismo e autenticidade de Jesus, seu olhar para os detalhes, o modo como se sentava à mesa e partia o pão, sua preferência por usar de situações cotidianas para ensinar a doutrina, tudo isso reflete sua infância e a influência de José. A gente, se às vezes o meio que a gente vive reflete tanto na gente, né? O jeito de falar, os trejeitos, né? Imagina que realmente Jesus provavelmente tinha muito de José. Não se pode ignorar este sublime mistério. Jesus, que é homem, fala com o sotaque de uma localidade específica de Israel, que se parece com um carpinteiro chamado José, é o Filho de Deus. E quem pode ensinar algo a Deus? Mas ele também é verdadeiro homem e vive uma vida normal. Primeiro como criança, depois como rapazinho, que ajuda na carpintaria de José, enfim, como adulto no auge da vida. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Na vida humana, José foi o mestre de Jesus, e neste contato diário entre eles, José era cheio de um afeto puro e estava feliz por privar-se a fim de cuidar melhor de Jesus. Olha o que ele diz aqui. Na vida humana, José foi o mestre de Jesus, neste contato diário entre eles. José era cheio de um afeto puro e estava feliz por privar-se a fim de cuidar melhor de Jesus. Depois a gente vai rever isso. Isso não é motivo suficiente para vermos este homem justo, esse santo patriarca, em quem frutifica a fé da antiga aliança como um mestre de vida interior? A vida interior nada mais é que um diálogo contínuo e direto com Cristo, de modo a nos unir a Ele. E José podia dizer-nos muito sobre Jesus, portanto, nunca descuidem da devoção a Ele. It ad Joseph, ide a José, como nos diz a tradição cristã nas palavras do Antigo Testamento. A vida interior nada mais é que um diálogo contínuo e direto com Cristo, de modo a nos unir a Ele.
Como mestre da vida interior, trabalhador, profundamente comprometido com seu ofício, servo de Deus em constante contato com Jesus. Eis São José, Itad Yosef. Com São José, o cristão aprende o que significa pertencer a Deus e assumir plenamente o próprio lugar entre os homens, santificando o mundo. Conheça José e você encontrará Jesus. Converse com José e você encontrará Maria, que sempre irradia paz na sua volta naquela adorável carpintaria de São José. De Nazaré, desculpa. Eu queria pegar uma fala aqui, que é essa questão aqui, ó. José era cheio de um afeto puro e estava feliz por privar-se a fim de cuidar melhor de Jesus. Talvez essa frase ela diz muito sobre o que eu havia dito antes, sabe? Do que eu penso. Que José era cheio de um afeto puro e estava feliz por privar-se a fim de cuidar melhor de Jesus. Então, quando a gente deixa de fazer aquelas coisas que esse é o meu entendimento, o jeito que eu tento pensar para levar a minha vida, quando eu me privo de fazer coisas que eu gosto muito, ou até mesmo de fazer hora extra, de fazer o trabalho, de virar à noite, pensando assim, eu estou me privando de talvez ganhar mais dinheiro, de fazer um esporte, de ter o meu momento, de fazer um hobby, aquilo que eu gosto, o futebolzinho, a bebida, a luta, tudo aquilo que talvez você tenha na sua cabeça, até que você talvez faça aquela coisa, mas quando eu me privo disso, a fim de cuidar melhor de Jesus, a fim de cuidar melhor da minha família, a fim de honrar a minha esposa, a fim de honrar os meus filhos, isso mostra que eu tenho um afeto puro, que é o que ele fala aqui. José é cheio de um afeto puro. Então, essas coisas são passageiras. E eu digo isso até por mim, porque eu tenho me envolvido, né, em questões externas da imobiliária, fazendo coisas que antes eu tinha um pouco mais de tempo com a minha família. E eu estou fazendo isso, mas eu não vejo a hora de conseguir ajustar alguns pontos para voltar para o que é o mais importante. Então, que a gente possa buscar esse afeto puro de cuidar melhor de Jesus, porque quando Deus diz que nós temos que receber todos os filhos que Ele mandar no casamento, e quando a gente tem os filhos e acha que os filhos são uma bênção, antes que eles se tornem adultos, e Jesus diz isso, que deixe vir a mim as criancinhas, elas são puras também. Então como que a gente vai dar atenção para outras coisas se os nossos filhos estão precisando de formação? Porque vai chegar uma hora que eles vão sair de casa. Vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, não, pai, não, tranquilo, deixa que eu faço, não preciso mais do teu colo, não preciso mais do Senhor agora. Talvez não dirão isso com as palavras exatas, mas esse momento vai chegar. Em um dado momento, os meninos, eles chegam na vida adulta e eles não vão se espelhar só mais em nós homens, pais deles. Eles vão se espelhar nos outros. E aí, dali pra frente, o que a gente pode ajudar numa orientação, né, quando eles pedirem, ou quando a gente achar que é necessário, mas de forma geral, eles olharão para outros homens como referência. Então, que nós possamos nos privar a fim de cuidar melhor de Jesus. E Jesus está nos filhos, está na casa, está na nossa esposa principalmente. A nossa esposa pede que a gente se prive de algumas coisas para poder servi-las. E como todo bom guerreiro lá do início dos dias, quando a gente começou os primeiros dias aqui da consagração, que a gente é chamado por Deus para ser, de fato, o guerreiro protetor da nossa esposa, de Maria, que a gente possa se lembrar disso. Que um verdadeiro guerreiro, ele não é aquele que se esconde, ele é aquele que puxa a espada e deixa as suas vontades de lado para fazer o que tem que ser feito no combate, no dia a dia. E servir as nossas esposas, nossas famílias, é a coisa mais importante e a principal que a gente deve ter. Não é o trabalho, não são os amigos, não são os nossos hobbies, não são o nosso futebol, o nosso jiu-jitsu, seja lá o que for. Isso tudo é terciário, não é primário nem secundário. Primeiro é Deus, depois família e depois trabalho. Então, dali, aí depois do descanso, que é importante, mas que isso não seja o nosso centro. Amém? Peçamos então a São José para que nos ajude a perceber quais são as atitudes que a gente deva mudar para honrar mais a nossa família,
e a Deus, porque Deus está na nossa família. Oremos. São José, meu pai que fostes, o homem que protegeu Maria Santíssima, protegeu nosso Salvador Jesus, mas que não se escondeu atrás dos seus títulos, das suas vontades próprias. Te doasse inteiramente a tua família, onde não falasse uma palavra sequer. Com a tua humildade servistes a Jesus, a Maria e aquilo que Deus te ordenou. Que tu possas, São José, me ajudar a entender e a viver a paternidade, viver o matrimônio com a minha esposa, da forma que Deus quer que eu viva. Que tu me ajude a superar as minhas paixões desordenadas, os meus vícios. Me ajude a dizer não para tudo aquilo que me afasta de Deus e da minha família. Me ajude a dizer não para os amigos que tentam me afastar, para os colegas de trabalho que podem me chacotar, para os meus vizinhos que não me respeitam, porque esse caminho que eu quero é te imitar, São José. Que o Senhor possa olhar também por aqueles homens que me ouvem nesse momento, para que eles possam crescer na virtude da fortaleza, para proteger aquilo que eles amam, que muitas vezes os demônios nos atacam para que a gente possa perder o centro de Deus na nossa família. E que tu possa ajudá-los a proteger a família, começando por eles mesmos, de toda luxúria, de toda bebedeira, de toda festinha, happy hour, futebol, tudo aquilo que vem junto e é atraído pelo demônio. Assim também por aquelas mulheres que muitas vezes estão me ouvindo agora, mas que não assumem o seu papel dentro de casa com os filhos, por medo do que os outros vão pensar, pelos anos dedicados à carreira, os anos dedicados ao trabalho, aos estudos. Que tu possas ajudá-las a confortar o coração delas em assumir a verdadeira responsabilidade da honra de família. Que sem elas possam perceber que a casa está vazia. Que os seus filhos precisam da presença delas. Que o Senhor as auxilie nisso. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, rogai por nós. José fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Patre, et Filho, et Spiritus Sanctus, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, eu queria te pedir também que tu me ajude a ter mais paciência com os meus filhos, para que eu possa dar mais amor e carinho a eles. Honra da vida de família, São José, rogai por nós. Que Deus esteja no centro e São José esteja nas tuas orações. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Honra da vida de família. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. O Pai já foi, né? Tchau, gente.